Lembre-se de quem bebeu do fel amargo de uma taça. Ainda existe quem torça para assistir uma desgraça. E dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso. E dos mercenários que cobram pra nos dar o que é de graça. Lembre-se de quem nos deu o próprio sangue como um selo. Que homens vão e vêm eternamente. Não é isso a letra, né? Tudo bem. Que aquele que desceu, mesmo que subiu e que nos levará para sempre. Já que eu cantei a segunda, eu vou pro fim já. E eu vou me lembrar de não esquecer de tudo que eu fiz e sempre acreditar que o que me faltar Deus já me deu pelo que eu vivi. Sempre glorificá-lo e eu vou me lembrar que mesmo assim eu nada sou e sempre acreditar que quando eu morrer eu vou viver e sem parar pra sempre glorificar o meu Deus. Glorificar o meu Deus. Fala que o teu servo ouve, Senhor. Pra sempre glorificar o meu Deus. Olá para você que está acompanhando este especial da RTM Brasil, aqui no Som do Céu, acampamento MPC, que fica em Macacos, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. E neste Som do Céu especial estamos celebrando algo que aconteceu no passado, muito bom, que foi o disco de Vento em Popa, que faz agora em 2026 50 anos da sua impressão. E nós temos aqui Aristeu Pires Júnior, vamos ter você que está acompanhando essa gravação. Na verdade, esse evento já foi, a gente ficou lá na beira do lago para poder celebrar o lago, o que inspirou o Aristeu Pires Júnior a compor a música título deste álbum. Mas eu estou aqui com o Zé Bruno, e o Zé hoje é pastor na Igreja Cristã Casa da Rocha e, obviamente, todo mundo conhece ele da banda Resgate como o vocal, guitarrista. É o principal compositor do Resgate? Ou vocês... eu que componho. Algumas a gente faz parceria, mas talvez, sei lá, 90%, um pouco mais, eu que acabo compondo mesmo. Algo que é legal no Zé Bruno, e em conversar com várias pessoas que a gente tem conversado aqui, que tem muita história. Né? Eu estava até conversando um pouco antes, em off, sobre histórias do Zé Bruno, quando ele fazia parte de uma igreja batista e tocou com o pessoal participou de um disco da Jubesp, a Juventude Batista do Estado de São Paulo. Depois passou por várias igrejas, hoje está... Várias igrejas não, mas passou por outra igreja e hoje está na Casa da Rocha. Mas o que eu quero conversar, nós estamos celebrando o passado aqui, um passado muito bom, mas nem sempre o nosso passado é tão bom assim, nem sempre... Na verdade, todo mundo tem alguma coisa a resolver em relação ao seu passado. Como que a gente lida
com o passado, Zé Bruno? Puxa vida, há muita... Dá para conversar muito e falar muito a respeito do tempo, porque a percepção do tempo é uma coisa muito interessante num mundo dos fins, no mundo da degeneração. Nós só temos a percepção do tempo porque as coisas se desgastam. Se elas não se desgastassem, você não teria nenhuma percepção de tempo. Nós estamos aqui nessa sala, o tempo está passando, mas nesse curto espaço de tempo não tem nada se deteriorando. Parece que nós estamos aqui estáticos, né? Então, a nossa percepção de tempo é porque alguma coisa envelheceu. Nós envelhecemos. Olha essa foto, olha como é que você estava, né? Olha como é que estão... Então, quando a gente fala de passado, é muito interessante. Para mim, não é passado. Falando de vento em popa, poxa, como era. Legal, eu posso pegar uma foto minha daquela época, quando eu estava... Na verdade, quando eu conheci de vento em popa, ele já tinha sido gravado há alguns anos, né? Mas se eu pegar uma foto minha daquela época, nossa, eu era um garoto, olha, o tempo passou, isso é uma coisa do passado. Mas tudo aquilo lá, para mim, é tão vivo que não é passado. Aquilo, para mim, ainda está aqui. Aquela experiência, aquele sentimento, porque isso não se degenera, isso não acaba. Aquelas emoções, conversando com Aristeu, está tudo aqui. Falei para ele, poxa, eu cantava aquelas músicas de vento em popa, sinceramente, sabe? Cantava na igreja, a gente tocava. E cada vez que saía um LP novo, Logos, Elo, né? Na época era o Elo, depois o Logos, com Paulo César, ele sempre esteve, né? Vencedores por Cristo, Som Maior. Você queria ouvir para tirar no violão e tocar na igreja. Então, aquelas sensações, elas são presentes aqui. Então, hoje, nós estamos celebrando com o Aristeu, homenageando a ele, um passado que, na verdade, para nós, é presente. Nós estamos aqui encontrando a galera, lembrando as histórias que passaram de um sentimento que continua vivo e aquele sentimento que continua nos movendo. Por causa daquilo que a gente continua andando e indo adiante. É muito bonito falar dessas coisas, porque o nosso futuro é futuro porque ainda não aconteceu. Mas quando lá chegarmos, o nosso sentimento será o de hoje, que hoje é presente, e lá vai parecer que é passado. Mas para nós somos os mesmos. Nada mudou. Uma entrevista antiga, eu que sou Beatle-maníaco, uma entrevista antiga do George Harrison, falando dessas coisas, porque tem filósofos, tem muita gente, sociólogo, né? Muita gente discutindo o tempo, né? O tempo é uma discussão. O tempo é como uma fumaça que passa, né? Os dias são assim, está na Bíblia, né? Uma planta que seca e murcha a sua flor, né? É isso aí. E ele dizendo assim, olha, dos 17 aos 57 passou assim. O corpo envelheceu, mas a mente continua a mesma. Eu continuo o mesmo cara. O meu corpo envelheceu, e é verdade. Eu passei ali, vi o campo de futebol, já pensei, pô, tem uma bolinha, mas eu já não consigo. A minha cabeça, tranquilo. Né? Você é o Romário, eu sinto a mesma emoção de quando eu via num acampamento um campo gramado, jogava na rua, no asfalto, um campo gramado. Aquela emoção é a mesma que está comigo. Só que meu corpo hoje tem 60, já não é a mesma articulação, não é mais a mesma. Mas é muito interessante isso. Para quem está de fora da história, tem passado, presente e futuro. Para quem está dentro da história, é sempre a mesma coisa. Os reencontros são sempre o presente, porque as memórias e as emoções estão sempre presentes. Mas, inclusive, as ruins, porque a gente está falando de coisas boas, né? Coisas boas. Coisas legais. Poxa, quando eu conheci Logos, eu conheci em viagem, falei isso até para o Paulo César, conheci em viagem que eu fazia com meu pai para Cuiabá. Quando eu conheci Resgate, conheci lá no contexto da igreja, ou gente cantando, ou a gente ouvindo alguma coisa, SOS da Vida. São coisas boas.
Mas e as coisas ruins? Elas também ficam? A Como mesma é que é isso? coisa, é por isso que tem terapia e remédio. Porque você sofreu uma violência, uma rejeição na infância, você é adulto e aquilo ainda está presente com você. Uma pessoa fala a mesma coisa que você teve quando tinha 8 anos de idade, a mesma frase, o mesmo xingamento, aquela incontrolável ira vem do mesmo jeito. Porque as coisas estão impressas dentro da gente, né? Talvez, no caso das coisas más, essa nossa habilidade de saber o que é o perdão, a graça, a misericórdia, lançar o nosso fardo sobre o Senhor, colocar as nossas ansiedades diante dele, né? Trazer à memória o que nos dá esperança, e ter essa habilidade, que também é divina, de poder sepultar o que para trás fica, porque, veja, nós estamos num plano humano decaído, né? Tem coisa boa e coisa ruim. Até que essa terra seja redimida e nós tenhamos um tempo atemporal que vai passar e não vai degenerar, onde a sensação de finitude não haverá mais, e nem pecado e maldade, aí tudo vai funcionar como uma máquina bem ajeitadinha, hidraulicamente, né? Bem ajeitada, funcionando perfeitamente, né? Mas aqui é assim. Mas eu acho que essas coisas boas é resíduo do Éden, né? Do pré-pecado, né? A harmonia, a irmandade, sem disputa, onde eu não tem Caim, não tem Abel, não tem o conhecimento do mal, porque aqui você tem um monte de cabeças brancas que cantavam juntos na adolescência. E legal. Quando se encontram, ele não está vendo um cara de cabeça branca, ele está vendo o seu amigo da adolescência. Isso é muito legal. Isso é muito louco. Então, isso eu acho que é o resíduo do que ficou, está em nós, ainda da boa criação de Deus, né? O que é ruim a gente administra até o dia que acabe. Pois é, eu acho uma coisa que você falou, né, e me lembrou do C.S. Lewis. Eu gosto muito do último livro das Crônicas de Nárnia, que é A Última Batalha, e ele descreve o céu, e tem um momento que ele fala, não vou lembrar exatamente a frase, mas aquilo que deveria ser, né? Parece muito com o que era a Terra, né? com a natureza, mas é o perfeito. O céu é o perfeito, é o completo, é o que deveria ter sido, né? É o que a gente deveria ter vivido. Você falando realmente, poxa, é resíduo do Éden, porque eu estou vivendo uma coisa, mas daqui a pouco eu vou ter que enfrentar uma outra situação que não deveria ser, que não deveria existir. E aí eu vou ter que lidar com isso. E você falou sobre terapia, né? E a gente, obviamente, precisa contar com a ajuda de profissionais. Mas como que fica a espiritualidade nesse tratar, né? Você até mencionou um pouquinho o perdão, a graça, a misericórdia de Deus, mas é só a terapia? É a espiritualidade junto? Deveria ser só a espiritualidade e não a terapia, porque ainda tem essa discussão, né? Como que é esse tratar das coisas ruins do passado na espiritualidade e junto com todas as técnicas que a gente tem? É que eu não consigo conceber nenhuma técnica, nenhuma área do pensamento humano que não seja divina, posto que a capacidade cognitiva de reflexão, raciocínio e inteligência é uma dádiva de Deus para o homem. E o mandato social que a gente encontra no Gênesis é pré-queda, é pré-igreja, é pré-tudo, né? Então, esse desenvolvimento da vida é uma dádiva de Deus para o ser humano. Então, essa separação muito dicotômica entre santo e profano não é saudável para a nossa fé. Então, um médico que está tratando do seu joelho, ele tem isso porque isso é uma dádiva da criação. Deus deu ao ser humano, independente dele crer ou não em Deus. Ele crer ou não em Deus é risível para Deus, porque ele é uma criatura, ele só existe porque Deus idealizou o ser humano assim, né? Abraham Kuyper falou que não existe 1 centímetro de toda a existência humana que não possa declarar, sobre o qual Jesus não possa declarar, é meu. Entendeu? É você criar e costurar uma roupa e essa roupa ficar falando que você não existe.
Ela pode não crer, mas só o fato dela existir grita para o mundo que você é Deus, vamos dizer assim, né? O fato de nós existirmos nesse mundo, o fato de um filósofo gritar que Deus não existe é risível para Deus, porque o fato dele respirar, refletir e falar diz para o universo que Deus existe. Então, essa coisa de que isso é da espiritualidade ou isso é da humanidade, isso é divino, isso é uma dádiva. Crer ou não crer é uma prerrogativa do indivíduo. Agora, o existir, o refletir e operar é reflexo da própria dádiva da vida, da criação de Deus, né? Então, eu não faço essa separação. Agora, é óbvio que existe o pecado, existe a maldade. Então, você pode encontrar, sim, pessoas que se utilizam da ferramenta do raciocínio, da reflexão, da terapia, do que seja, e que disseminam pensamentos contrários a Deus. É verdade. Mas aí eu procuro um outro profissional. Sim. Você entende? Isso aí mas isso não acontece só com relação à espiritualidade, com relação à vida, coisa, né? com relação a tudo. Você vai encontrar coisa boa e coisa ruim, inclusive dentro das 4 paredes da igreja. Essa coisa de dizer que lá está o mundo pecador e aqui estão os santos é mentira. Porque aqui também tem maldade, fofoca, puxação de tapete, sabe como é que é? Sim. Tem tudo isso. Então, não há essa separação do que é sagrado e do que é profano. A gente convive, o Espírito Santo habita em nós, e Paulo vai dizer que vejo nos meus membros uma lei que guerreia contra a lei da minha consciência. Que miserável homem que sou. Quem vai me livrar desse corpo de morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse faço. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo habita em mim, o corpo é pecador, e há um conflito entre o desejo do pecado e a força do Espírito para a nossa santificação. Então, eu não separo as duas coisas, não. Vamos tratar, vamos cuidar da cabeça, fazer terapia, se precisar tomar um remédio, tome, mas cuide, porque é dádiva de Deus. Como que você lida com as frustrações, ou tem lidado com as frustrações da sua carreira, do seu ministério pastoral, né? Com todos esses anos aí, como que você conseguiu, você imagino que deve ter passado e deve passar até hoje, porque faz parte da frustração viver e se relacionar com as pessoas, né? Como que você lida com isso? Eu acho que como todas as pessoas, né? A arte me ajuda é também terapêutica, me ajuda. Eu fiz uma canção do álbum dos 30 anos que se chama Se Existisse o Si. Se existisse o Si, né, a gente não estaria aqui, sabe? Se existisse o Si, todo dia eu voltaria para o ponto de partida, porque eu tento, não deu certo. E se eu não? Eu volto lá no Si e tento de outro jeito. Então, seria um curto-circuito eterno, porque toda hora tem um Si. E num mundo onde tudo acaba, onde tudo se degenera, onde nada é perfeito, o que mais tem é Si. Só que o que eu penso é que o Si não existe. O Si só existe na minha cabeça. Puxa vida, se eu não tivesse colocado essa jaqueta, isso não existe. Só existe esse fato. Só na minha cabeça existe uma ideia hipotética de que seria uma coisa melhor, mas eu não sei, eu não pus, eu não coloquei aquela jaqueta. Eu não posso dizer se vai ficar frio ou quente. Algumas coisas eu consigo conceber, quando diz respeito a sabor, se eu tivesse menos sal, se tivesse mais açúcar, se fosse uma blusa mais quente, ok. Agora, decisões, amores, sentimentos, sabe? Alternativas da vida. E se eu tivesse acreditado antes? Só existe. O que aconteceria se o apóstolo Paulo, se Jesus tivesse aparecido para Saulo antes dele ter cometido os crimes que ele cometeu perseguindo cristãos? Não dá para pensar nisso. Eu acho que Deus deixou acontecer, porque precisava, para Paulo era importante. Um choque de arrependimento e entender a vida. Entender que ele respirava ódio e ameaças, apesar de ser muito religioso. Exatamente. Né? Então não existe o si. Né? As frustrações elas têm mesmo, e todo dia a gente está guerreando contra isso. Eu lembro quando eu fiz a canção,
E eu falo, mas ela não serve muito para mim, tem horas que eu preciso revisitá-la, porque não é uma coisa tão matemática cartesiana, né, efetiva, assim, tão rápida. Então, lidar com as frustrações é a gente olhar para trás, fazer as pazes com o nosso passado, porque já passou. E naquela época, com aquela cabeça, com aquela quantidade de informações, eu fiz o melhor que eu pude, era o que eu tinha naquele momento, com o melhor do meu coração, e tomei aquela decisão. Se hoje a coisa foi para um lado que não deu certo, ok, adiante, eu vou tentar, mas eu sou o resultado de tudo que eu vivi. Então, fazer as pazes com o passado, olhar para dentro e as motivações e mantê-las sempre alinhadas com o Evangelho, olhar para cima e para a palavra de Deus e para a vontade do Senhor e conhecer o seu Evangelho e olhar adiante para os desafios de peito aberto que a vida ainda vai trazer e vamos seguir. E que Deus nos abençoe. Caminhando para o final, eu queria... uma dúvida que eu tenho, antes de você falar de como que estão vocês como Resgate, né? Já que a gente está aqui num evento musical, a gente precisa falar sobre música. Uma dúvida, a gente falando sobre o De Vento em Popa, Logos, você mencionou tal, mas quando eu vi o movimento, e eu era adolescente na época, eu vi o movimento do rock nacional cristão, né? Aquilo que depois se chamou de rock gospel, né? Que eu não gosto dessa denominação, mas o rock cristão, que é rock, na verdade, né? Que Pra mim é rock. fez parte do movimento rock, do Brock, né? Do rock nacional, que inclusive, porque até na mesma época, né? Você tem o Rebanhão, mais ou menos, que surge junto ali com o Rebanhão Legião é um pouco Urbana, né? anterior. O Rebanhão é um pouco antes. Não, sim, mas ele surge junto com Legião, junto com o Barão sim, Vermelho, sim, é disso sim. que eu estou falando, o né? O Rebanhão é contemporâneo de todo o movimento rock que aconteceu. E aí depois vem, aí sim, Cats Barnea, Resgate, no Rio de Janeiro, Fruto Sagrado, Oficina G3 aqui em São Paulo também. E a gente esquece que teve tanta banda naquela época, né? Acho que os que ficaram foram mais ou menos essas que eu citei, né? Mas eu sempre via o pessoal falando, né, dessas bandas, mas pouca referência aos movimentos anteriores, como Vencedores por Cristo, Logos, quando eu lia as coisas. Hoje eu tenho visto que parece que esse passado tem sido melhor revisitado. O quanto foi influente para vocês esses primeiros movimentos ali de Vencedores, até Milad, esse pessoal muito, na né? música de vocês? Porque na minha adolescência, a gente cantava corinhos, que se falava com violão ou com harmônio, e os hinos do cantor cristão, na Igreja Batista. Hinos do cantor cristão, que eram, para quem não sabe, cantor cristão não é uma pessoa. O cantor cristão era um hinário, né? Sim, sim. É um livro cheio de músicas, de hinos, né? Cheio de hinos. Então, a primeira vez que eu me lembro quando ouvi Vencedores por Cristo, Louvor 1, o primeiro. Aquele tem uma sépia azul, assim, de um violão. Aí, Vencedores por Cristo, depois o Elo, que já era o Jairinho e o Paulo César, né, com as esposas. Jovens da Verdade, eu lembro de ter comprado também, Vida em Vida. Tinha também o Som Maior, que era da Convenção Batista, o conjunto, mas eles ainda eram um pouquinho mais americanos, né? Mais americanizados. Era uma coisa que vinha de lá para cá traduzida, mas teve também o seu valor. Não era uma grande influência, era menor. E aí eu me lembro de ter ouvido alguma coisa sobre o Rebanhão. Também você não tinha internet, não tinha rádio, não tinha TV, não tinha nada. Sabia que no Rio de Janeiro tinha uma banda chamada Rebanhão, que era legal. Quando eu vinha a ouvir o primeiro disco do Rebanhão, nós estávamos começando o Resgate, e eu lembro que o Mais Doce que o Mel, alguma coisa assim, não sei se era esse o nome, do Rebanhão, nós ouvimos. Nós ouvimos também, aí chegou dos Estados Unidos, os discos do Petra e do Striper, o Striper foi um impacto enorme. O Striper já é considerado white metal, né? Era metal, né? O Striper, o Petra era um pop rock, né? Mas muito bem feito. Mais hard rock, né? O Petra, um pouquinho mais hard, mas não era tão pesado, né? Sim. Mas a gente achava assim uma coisa fantástica.
E quando começou o movimento gospel, né? Hoje, digamos assim, o gospel hoje é um segmento de mercado. Naquela época era um movimento sem cabeça, sem um dono, não havia gravadora, não havia detenção e domínio de um segmento de mercado. Era um movimento, porque, assim como nós estávamos aqui, o Oficina G3 existia dentro da igreja do Tio Cássio, do Cristo Salva. A Banda Rara já existia. A Banda Rara, A Banda Rara existia lá tinha dentro. O Carlos Barnett. O Carlos Barnett estava na Renascer. Mas eu queria falar do Pedra Kadosh. Viva. O Kadosh era era da Atos Assembleia. 2, né? Atos 2 estava na Assembleia de Deus. Aí você tinha os presbiterianos no Rio de Janeiro, né? Fala os presbiterianos, que era o Marcão, o Benlio, era o Fruto Sagrado, e o Livre-Arbítrio em Brasília. Tinha em O Catedral Curitiba, é também um pouquinho dessa época. O Catedral é né? dessa época também, do Rio de Janeiro. Ou seja, esses grupos existiam. Esse movimento, que era uma coisa, eu percebo, muito genuína do espírito, com juventude daquela época, estava pipocando em muitos lugares. Tinha muita gente que não se conhecia fazendo pop rock, metal, falando de Jesus. Eu acho que quando começou os eventos, nos anos 90, é como se alguém tivesse pegado a toalha do meio da mesa e alguém puxou e veio tudo. Aí, quando começaram os eventos, eu lembro que a gente veio a conhecer, rapaz, vocês também tocam? De onde vocês são? Nós somos de Curitiba, de Brasília, do Rio de Janeiro, somos de São Paulo. A gente não se conhecia. E aquilo tornou uma irmandade nas bandas, naquele começo, uma coisa muito bonita. Quando eu encontro o Manga, o Marcão gravaram com a gente, né? A gente lembrando as histórias. Era uma coisa muito genuína, muito doce, muito da galera, sabe? A galera junto tocando, a banda, a outra banda. E eu lembro que eu vendi uma guitarra minha para o guitarrista do Fruto Sagrado, entendeu? E eu tinha uma igual a do Juninho. Pô, a gente comprou guitarra igual, eu tenho que trocar, a cor é a mesma, aquela coisa. E o problema é que disputar a guitarra com o Juninho deve ser meio não complicado. Não dispute. Não dispute que você vai perder. E aí, então, a gente ficava... Comprei esse pedal, gravamos naquele estúdio. Aquela coisa de movimento. De movimento. Hoje, você tem um segmento de mercado, a emoção é diferente. Eu imagino, quando se começa hoje, você começa numa disputa de uma fatia. Você entendeu? É diferente. Lá era uma irmandade do reino a serviço de uma missionalidade, de uma missão. Vocês queriam falar de Jesus para as pessoas na linguagem que eles entendiam. Quando me perguntam assim, o resgate é gospel ou não é gospel? Eu falo assim, olha, eu acho, falando agora de passado e futuro, desde o começo da nossa entrevista, que eu sou a mesma pessoa e o resgate continua fazendo o que ele sempre fez. Se você pegar o nosso primeiro álbum, as letras, com menos qualidade, mas as letras, o pensamento... no primeiro álbum já tinha a música... Como é que se chama aquela música? Já tem música apologética no nosso primeiro. Sem Deus, fala sobre a sociedade e o mundo sem Deus. E tem um outro que se chama, que eu esqueci o nome agora, Somente Ele para mudar a minha condição, somente Ele é a minha redenção. Eu faço uma crítica à Convenção Batista. Sim, eu lembro dessa daí, nos bancos das convenções. Bancos das convenções. E hoje eu faço o nariz vermelho. A caneta ficou mais fina, ficou mais apurada. Entendi. Mas eu sou o mesmo. A gente faz a mesma coisa. Então eu digo assim, olha, eu não sei, eu acho que eu não sou... Hoje, não me considero gospel, não me considero. Apesar de quem olha no mercado fala, resgate é uma banda gospel. Tá bom, para falar que é cristão, vamos dizer assim. Certo. Né? Mas eu só sei que eu continuo fazendo o que eu fazia. O movimento tomou outros contornos, mas a gente continua no nosso rumo. Mas aqueles dias foram muito bonitos. Aqueles dias tem coisa muito genuína e verdadeira ali que a gente guarda no coração presente. Está aqui hoje ainda. Legal. E agora para o futuro? Como isso tem te influenciado? O que vocês estão... O último álbum que vocês lançaram é de 2024, 2024, né? No final de 2024, nós lançamos Onde Guardamos as Flores. Estamos começando a preparação do novo trabalho, que nós queremos começar a pré-produção esse ano, para tentar gravar, lançar o ano que vem, 2027. Enquanto isso, vocês vão passar em alguma cidade esse ano, né? Esse ano aqui nós vamos passar, nós vamos estar... a gente vai estar no Espírito Santo, vamos estar aqui, né? Agora estamos aqui em Minas, né? Sim.
Minas, São Paulo, se eu não me engano tem Fortaleza, tem Recife, acho que tem alguma coisa na Bahia, tem Porto Alegre, tem Curitiba, vamos para o interior, tem Campinas, acho que tem Ribeirão Preto, se não me engano, e vai ter qual outra cidade? Tem uma Bauru. Tem uma. Eu não estou na produção do evento propriamente dito, mas eu sei de algumas cidades que a gente vai passar. Nós continuamos batalhando, fazendo as nossas mini turnês para lá e para cá, produzindo. Acho que o futuro é continuar comendo mamão e salada, fazendo academia, tentando envelhecer bem, para, enquanto for possível, a gente continuar tocando, cantando as músicas que a gente faz. E, quem sabe, um dia, quando a gente for mais no final da vida, olhar para trás e falar: obrigado, Jesus, estamos aqui. O dia que a gente partir combati o bom combate, completei a carreira. Legal. E quem sabe um dia ter um som do céu em homenagem aos velhinhos do resgate. Em homenagem a esse rock que a gente falou, eu vou dar essa ideia pro Marcelo. Ainda não. A gente tá muito inteiro ainda, mas dá pra frente. Ainda tem cabelo preto. Zé Bruno aqui com a gente. Zé, mas que vale a pena falar. A gente dizer que o que o Marcelo faz aqui no Som do Céu é um negócio muito legal. Muito legal. Para mim, sempre que eu encontro o Paulo César, eu fico muito emocionado, porque ele não sabe o quanto ele fez parte da minha juventude. Ele não tem ideia, né? Ele não tem. A gente brinca assim: você está mais velho, eu ainda sou novo, tal. A gente brinca com essas coisas de estar cabelo branco, não, né? Sem nada pejorativo, mas é muito bonito isso. Lá no Prosa e Canto, teve o Wesley e a Marlene, do Milad. Eu ouvi as histórias do Wesley, do ônibus do Milad, que viajou não sei quantos 1.000 quilômetros, 1 milhão, 2 milhões de quilômetros pelo Brasil inteiro. É muito. Uma coisa assim sensacional. É muito inspirador. É muito inspirador, porque essas coisas estão vivas. Sim. Isso é a nossa tradição. É a fé viva daqueles que o tempo está levando, né? O tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos, né? Mas nós estamos com essa boa tradição, uma fé viva de caras que desbravaram para lá e para cá, e esse sentimento tem que continuar, é o legado que a gente leva, né? Nas redes sociais vocês estão como Banda Resgate. Banda Resgate Oficial, acho que certo. No Instagram. Porque hoje em dia tudo é Instagram, deve estar no Face... Deve ter. E você encontra também nas plataformas digitais de música, né? E nas melhores casas do ramo, mas não mande dinheiro agora. Obrigado, Zé Bruno. Valeu, muito André. obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. A última. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro e sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz ver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior conhece por dentro tudo aquilo que eu sou.
voz